Hora regimental, vereadores, registro do ponto eletrônico para início da ordem do dia. Não é agora. Vereadores, com as presenças dos vereadores André Brandinho, Davi Ismael, Deninho Silva, Gilvan, Carla Cosi, Leandro Piquet, Luiz Paulo Amorim, Duda Brasil, acoro para início dos trabalhos. Queria consultar a assessoria do Maurício Leite, parece-me que ele está também afastado. Acabou de me ligar agora. É isso? Então a Lorena se faz presente, agradeço. Lorena, estimamos melhoras. Da mesma forma, Carla, Camila também informou que está afastada de licença médica. Então temos 12 mais um vereadores na casa na manhã de hoje. Camila e Maurício Leite. Pronto, agora está acertado. Queria convidar o vereador Deninho Silva a proceder à leitura do texto bíblico. Convido a todos os presentes que se coloquem em posição de respeito. Conversando aí atrás aí, ó. Obrigado, hein? Posso, senhor presidente? Obrigado. Vou ler o salmo. Acredito eu que esse salmo, hoje, muitos querem ouvir ele, inclusive eu. Salmo 37, versículo 5. Entrega teus caminhos, aflições e problemas ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Lido o texto bíblico, senhor presidente. A presidência agradece a leitura do texto bíblico. Invocando a proteção de Deus, declara aberto mais uma sessão ordinária. Essa é a nossa 20ª sessão ordinária. Vereador Dalto, leitura do expediente interno. Bom dia, vereadores, vereadoras, servidores, pessoal que se encontra na galeria, nosso 16º vereador, esse é o Gilson, e você que nos visualiza de alguma forma pelas redes sociais. Passamos a leitura do expediente. Indicações 1709 a 2384, distribuído entre os vereadores. Documento 13, moção de repúdio contra o vereador Gilvan. Moção 57, Armandinho Fontoura. Moção, voto de pesar 38, Armandinho Fontoura. Lido o expediente, senhor presidente. Inclui-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial, recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, voto de pesar, requerimentos não sujeitos à votação. Em discussão, as demais proposições dos vereadores e somente dos vereadores presentes. Voto de louvor, moções, requerimentos. Proposições em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Vereadores, eu acabei pulando a fase da consultar se alguma retificação a fazer na ata publicada. Não havendo, dou-a por aprovado. Encerrado o pequeno expediente, a presidente passa a ordem do dia, para tanto, verificação de quórum. O pedido do PTB foi para rever seu microfone. Não, rever, consertar. Pode marcar presença.
Vereadores, item 1 da nossa pauta, projeto de lei 238, denomina Carlos Urbano Gonçalves Ferreira, logrador público no bairro Enseada do Suá, projeto de autoria do vereador Anderson Marinho. É uma redação final. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Item 2. Qual logrador é esse, presidente? Agora foi. Não. Eu falei, ei, então não fiquei como... Não, logrador... É redação final. É redação final lá na Enseada do Suá, lá no bairro onde moro. É redação final. Não é projeto, não é tramitando, não. Projeto, item 2, de autoria do vereador, ex-funcionário da CESAM, vereador Luiz Paulo Amorim. Denomina Sebastião Duarte de Oliveira, logrador público localizado no bairro Conquista. Quero discutir. No município de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e legalidade com emenda. Comissão de Defesa do Consumidor pela aprovação com emenda. Vereadora Carla Cosa vai fazer uso da tribuna ou do seu espaço? Bom dia, vereadores. Bom dia, cidade de Vitória. Bom dia a todos que estão aqui no plenário nos assistindo e que estão também pelas redes sociais. Hoje nós temos uma notícia muito grave para dizer que foi veiculada ontem pela imprensa nacional. E eu queria começar a minha fala dizendo, quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais de Pedro do que de Paulo. Talvez por isso essa obsessão bolsonarista com falar em doutrinação, com questionar questões sobre ideologia. Porque, de fato, o que eles fazem é tentar imprimir em tudo, em todo o governo, essa ideologia que eles acreditam. A influência do presidente Bolsonaro em mais esse escândalo de corrupção que nós vimos no MEC, no gabinete paralelo, como foi colocado aqui, e é importante que a gente registre, é absurda para o Brasil. Em qualquer governo sério, ontem o ministro da Educação teria sido exonerado. Mas é claro que isso não vai acontecer, porque como foi exposto em áudios, o pedido veio diretamente do presidente Bolsonaro. E de qual pedido nós estamos falando? A influência de 2 pastores de um gabinete paralelo na condução do Ministério da Educação do Brasil. Nesse sentido, eu preciso deixar registrado que não há problema algum com que pastores façam parte da gestão, desde que eles sejam qualificados e sejam servidores, estejam dentro da pasta. Mas o que nós vimos ontem, exposto em áudios, foi a clara influência de um gabinete paralelo que vem tocando todas as pautas prioritárias para o MEC, que não são pautas prioritárias para o Brasil, para a qualidade da educação das nossas crianças. E são, sim, a obsessão pela doutrinação, pelo ensino domiciliar, pela escola sem partido. Por que tanto medo, inclusive, de que os nossos jovens discutam política no ambiente escolar? Por que tanto medo dessas questões? Mas ontem nós vimos um escândalo. Um pastor pediu 15 mil para protocolar e mais 1 quilo de ouro a um prefeito para liberar verbas. Foram mais de 20 reuniões na agenda pública do ministro Milton Ribeiro com estes pastores envolvidos. No total, prefeitos que participaram dessas reuniões, mediadas pelos pastores, liberaram milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Inclusive, gente, isso mostra, e aí eu falo para a população do Espírito Santo, que as cidades que de fato precisam de recurso para desenvolver suas escolas, desenvolver seus trabalhos na educação, estão sendo prejudicadas pelos amigos do presidente, pelos amigos dos pastores, amigos do presidente. É um escândalo gigantesco, uma mancha. E aí eu acho engraçado porque tem gente que fala assim, mas não tem corrupção no governo Bolsonaro. E aí eu preciso deixar registrado, sem investigação não tem como ter corrupção. Delegada do caso Alan Santos, exonerado. Delegado que investigou o Salles, exonerado. Delegado que investigou Jair Renan,
afastado. Delegado da PF no caso Queiroz, afastado. Diretor da PF no caso Bolsonaro, afastado. Um PGR amigo que não investiga ninguém. Operação Lava Jato desmantelada. Sigilo de 100 anos sobre acesso dos filhos. Sigilo nos gastos com cartão corporativo. Sigilo de 10 anos na compra das vacinas. Sigilos nos documentos da reforma administrativa. Então, senhoras e senhores, o problema é o pastor falar em alto e bom som que dinheiro só é liberado se passar por ele. Que tipo de interesses escusos são esses que não estão sendo registrados? Como a gente pode lidar com essa situação absurda que aconteceu e que foi vazada ontem e que saiu em toda a mídia? Eu acho que, para finalizar, o problema principal neste caso é este gabinete paralelo, que já foi noticiado milhares de vezes. Mais uma vez, registro meu repúdio ao governo Bolsonaro, o repúdio à condução do Ministério da Educação, sabendo dos enormes desafios que nós temos na educação do Brasil, saber que há um gabinete paralelo, e eu vou repetir isso mais uma vez, que conduz e determina com rapidez para onde as verbas da educação do Brasil estão sendo direcionadas, com interesses de grupos que têm interesses extremamente escusos na educação, que não são na educação do Brasil. Então, essa denúncia é muito importante e, neste ano, nós temos uma oportunidade de tirar quem está fazendo nada para a educação do Brasil do poder. Eu serei o próximo a falar, o vereador Dalto vai colher os demais inscritos. Cidade Vitória. Ver o PT elogiar a Lava Jato, no mínimo, é algo que a gente estava para nascer e ver. Vereadora Carla, que bom que você elogia a Lava Jato e sente falta dela. Mas, quando Vossa Excelência for subir aqui para falar de um pastor, mencione o nome dele. Não que todos são corretos, mas mencione, não queira manchar a classe dos pastores, os líderes religiosos. Eu conheço muitos, sei da seriedade no desempenho das funções, sei o quanto vocês do PT estão dispostos a lutar para que pastor não tenha influência no Brasil, para que não possamos fazer a diferença, para que no Ministério da Educação não possamos lá acabar com a ideologia de gênero. Agora, cada um de nós escolha com quem queremos andar. Um velho raciocínio diz que somos a proporção das 5 pessoas com quem andamos. O Lula anda com Zé Dirceu, genuíno, mas quem? Só bandido. Só bandido. E estamos dispostos a enfrentar. Vocês sabem que o povo evangélico e o povo cristão está ao lado contrário ao PT. E a gente vai lutar muito, Somos cidadão da terra, temos direito a voto e diremos não ao PT. Já dissemos isso uma vez, iremos dizer de novo. Aliás, Carla, o PT não ganha aqui no Espírito Santo para presidente há muitos anos. Mesmo com a vitória do Lula em 2000 e bolotas, o Espírito Santo disse não ao Lula, disse não a Dilma. E se você pretende fazer a briga religiosa, eu só lamento a sua disposição. Passei a conhecer em plenário, inclusive as suas influências religiosas, e vocês conhecem as minhas. Cada um escolhe as suas, no exercício de sua liberdade de escolha. Mas eu tenho a minha, eu professo uma fé, e meu mandato é influenciado por essa fé. Não nego a minha fé. Deixo claro aquilo que eu penso no ambiente do plenário. E já disse inúmeras vezes, não me venham falar que Deus é um só, porque não é.
E até a liberdade religiosa que temos, precisamos tê-la para reconhecer que cada um tem o direito de escolher. O Deus que eu sirvo tem influenciado o mandato e me trouxe até aqui. E não será o PT que irá calar a voz das igrejas. Vejo, Carla, a sua intenção, Brasil afora. A primeira intenção do PT foi criar um movimento cristão petista, como se fosse compatível uma coisa com a outra. E o deboche, o escárnio de achar que a gente não tem memória. Não tem memória. O mesmo PT que critica a Lava Jato, que prendeu, o Lula ontem tem uma vitória maluca no judiciário, que o Delanhol é processado por danos morais por dizer que Lula é ladrão. Acione o Davi também, porque eu vou aqui dizer de forma bem clara, Lula é ladrão. E a gente precisa entender isso. E ele professa uma fé muito estranha. Estranha no seu sentido de não ter uma convicção, de ter um seu sentimento político eleitoral acima de qualquer coisa. Acima do velório de sua esposa. Ou quem esqueceu dele fazendo política, vereador Armandinho, no meio do velório de sua esposa. É isso que quer voltar, vereador Luiz Emanuel. Inclusive ele traía, né, com a Rosemary. É isso que é o parâmetro familiar do governo que quer, do líder político do PT, que possamos ver pessoas que têm no governo Bolsonaro más intenções sendo afastadas. Que deve existir exceções, mas agora, o PT pagar de lição de moral aqui é inadmissível. Mais algum vereador inscrito? Eu gostaria. Vereador Luiz Paulo, parece que estava inscrito. Não? Para encaminhar, eu já quero me inscrever, tá, secretário? Minha linguagem é neutra, pai. Nem Lula, nem Bolsonaro. Neutro só shampoo de bebê, vereador Luiz Paulo. Vereador Armandinho, não sei por que o senhor está estranhando. O presidente Lula traiu a nação toda, por que não vai trair a esposa também? Pela ordem, excelência. Pela ordem. Quero saber Quer quem se inscrever? Vai lá, sobe. Vereador Goge. Quer falar, vereador? Pela ordem, excelência. Eu gostaria de registrar, essa manhã de hoje, a visita ilustre aqui do meu grande amigo Euquias. Euquias está ali na galeria, ali, conterrâneo, liderança da grande São Pedro. Na oportunidade também, parabenizar o nosso segurança aqui, o Wallace, está aniversariando hoje. E também parabenizar a pelada mais antiga do Clube Álvares Cabral, que completa 47 anos. É a pelada Zé Caseiro. Fica aí nossas condolências aí, né? Aos trabalhos prestados aí pelo Álvares Cabral aí, na pelada Zé Caseiro. Então, registrada a presença do Kia, seja sempre bem-vindo a esta casa. E registrar também o aniversário do nosso melhor segurança da Câmara Municipal de Vitória, o Wallace. Vereador Anderson Gode. Bom dia, cidade de Vitória, quem nos acompanha através das redes sociais. Bom dia, vereadores. Bom dia, vereadora Carla. Com imensa satisfação que eu venho convidar a cidade para participar de um dos maiores eventos que a região da Grande Maruípe vai viver neste final de semana. É isso mesmo, é o Compra Maruípe. O nosso comércio local estava sofrendo ali durante bastante tempo. E caminhando no dia a dia nas ruas, os comerciantes falavam com a gente: vereador, nós estamos morrendo, com vários boletos em atraso aí, o que nós podemos fazer para aquecer a economia local? Então, convido a cidade, no dia 24, amanhã, quinta-feira, 25, 26 e 27, as programações vão começar a partir das 19 horas, e vai encerrar no domingo às 21 horas. Nós vamos ter várias barraquinhas com comidas típicas, várias barracas também lá, os expositores do comércio local, vendendo roupa, bolsa, calçado, entre outras coisas. E diversas atrações essas que são música sertaneja, pagode, várias escolas de samba vão se apresentar lá,
de sexta-feira à noite até o domingo. Então eu convido você, cidadão, convido a cidade de Vitória para ir prestigiar, para ir lá comprar, para ir lá ajudar o nosso comércio, porque é esse comércio que gera emprego e renda. Falando em carnaval, gostaria de parabenizar a Liga das Escolas de Samba e a Prefeitura, a CEDETIV, que ontem nós iniciamos o ensaio técnico. Ensaio técnico esse, onde as agremiações têm oportunidade de fazer aquele desfile de uma forma técnica. Naquele momento ali, eles podem errar. E ontem nós iniciamos o desfile com a Escola Império de Fátima. Hoje nós vamos ter mais 2 agremiações. Estes ensaios vão ocorrer até sexta-feira. Semana que vem nós vamos ter mais ensaios técnicos, entendeu? Então fica aqui o convite à cidade para poder ir prestigiar estes ensaios que estão ocorrendo no Sambão. É isso mesmo, lá no Sambódromo. Então fica aqui o nosso convite. Convidamos a cidade de Vitória para poder participar do maior evento da região, que é o Compra Maruípe. Convidar todos os vereadores para ir lá também prestigiar. Convidar o nosso líder comunitário de São Cristóvão, uma pessoa muito atuante naquela região ali. Nós temos orgulho da sua liderança, porque briga ali em relação a um problema que seja na rua, ou que seja uma poda de árvore, ou que seja mais profissionais nas nossas unidades de saúde, entendeu? Sempre bem-vindo aqui. Nós precisamos trazer as lideranças, porque de fato as lideranças conhecem também o problema das suas regiões. Então, fica o convite aqui a esta casa, para juntos, amanhã, participarmos do maior evento que a região da Grande Maruípe já teve. Pega a visão. Queria parabenizar o vereador Goge, na parte aqui no tempo dele, pelo Compras Maruípe. Vereador, parabéns. É uma iniciativa louvável sua, daquela comunidade de Taboazeiro, Maruípe ali. Vários amigos estão se mobilizando, vários comerciantes ali, para botar suas barraquinhas lá dentro e venderem bastante e atenderem bem a população local. Parabéns. Não havendo mais vereador para discutir, a vereadora Carla Cosi agora vai encaminhar. Queria parabenizar a vereadora Carla, que comprou o jornal impresso, Folha de São Paulo, hoje para ilustrar o pronunciamento. Folha de São Paulo não é barato não, porque 5 reais aí. Quero encaminhar também. Temos 3 encaminhamentos. O jornal é emprestado. Felizmente não é meu, não. Mas é muito bacana. Eu sinto bastante falta de ter mais jornais impressos, inclusive. Queria começar respondendo ao presidente Davi que eu jamais neguei a minha fé. Mas eu tenho a capacidade de entender a diferença entre o Estado e a Igreja. E, assim, respeito o Estado laico, como eu acredito que ele deve ser. Nesse sentido, também gostaria de deixar registrado, Davi, que durante os governos do PT foi quando mais se investigou corrupção no Brasil. Durante os governos do PT, abriu-se a caixa preta, que durante o governo de Fernando Henrique Cardoso não existia, e também se fechou diante do governo Bolsonaro. Sem investigação, é muito fácil a gente dizer que não tem corrupção. E eu já trouxe para vocês dados e mais dados que mostraram que vai ser bastante difícil, porém não impossível, porque sim, em outubro desse ano, o presidente deixará de ser presidente e as investigações vão continuar com o novo presidente que estará à frente da presidência da República. Esse é o meu trabalho, para isso que eu acredito. Também não tenho problemas em dizer o nome dos pastores, porque está aqui no jornal e em todas as mídias. Pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, nomes públicos e em todos os jornais. Acredito sim e respeito imensamente, e acho bastante leviano da sua parte, inclusive, me colocar contra as igrejas, contra pastores, contra os evangélicos. Eu nunca desrespeitei e jamais desrespeitarei pessoas que professam uma fé diferente da minha, porque eu acredito na tolerância religiosa, vereador. Então, eu acredito que essas duas pessoas, elas mancham, inclusive, o nome da igreja. E gostaria que vocês, inclusive, se levantassem contra elas aqui. Porque o problema não é o pedido, não é a conversa, o problema é a propina. O problema é o ministro de Estado dizer: foi um pedido especial que o presidente fez para mim, prioridade para os municípios que mais precisam e os que são amigos do pastor Gilmar, sendo que pastor Gilmar não é uma pessoa que está dentro da estrutura, que tem a competência técnica para decidir quais são os municípios que mais precisam.
A contrapartida seria aos prefeitos na ajuda da construção de igrejas. E não explica como esse apoio se concretizaria. Mas quando a gente vê um pedido de R$15 mil e de 1 quilo de ouro para o prefeito liberar essas verbas para fazer essa articulação, a gente entende, infelizmente, como esses dois pastores, inclusive, estão manchando quem, de fato, professa a fé com essa honra e com esse respeito que a gente acredita ser importante. Eu acho que é um escândalo o que aconteceu no Brasil ontem, é um absurdo e todos nós deveríamos estar aqui em uníssono, em conjunto, pedindo a exoneração desse ministro que não tem capacidade de estar à frente dessa pasta, que você também diz que é uma das pastas mais importantes para o Brasil. Nós debatemos projetos e caminhos para a educação desse país, mas isso que foi visto ontem é uma enorme vergonha para a história do nosso país. Vereadores, eu Não, vereador Armandinho, as pessoas têm me pedido para ser enérgico contra alguns casos de violência em algumas falas. Vereadora Carla, usar a expressão caixa preta é racismo. Eu queria que Vossa Excelência entendesse que a gente precisa evoluir, a gente precisa avançar. Você que reflete esse partido seu e todo o tempo questiona o Gilvan com relação a alguns atos machistas, não seja racista. Então, que a gente possa, nas escolhas da palavra, não refletir o racismo histórico que existe no Brasil. Então, assim, lamentar a sua fala com relação ao adjetivo escolhido, depreciativo, ok? Vereador Gilvan, logo em seguida, Davi. Eu só queria fazer um pedido, Gilvan. Eu tenho que sair para um velório. Se a gente pode encaminhar urgência, já votar urgência. Não consegue. Então subscreve aqui comigo, presidente. Eu vou ter... Bom dia, cidade de Vitória. Bom dia, vereadores. Como é que aqui no Brasil o Coringa quer julgar o Batman? Ver alguém do PT falar em combate de corrupção é o Coringa querendo julgar o Batman. Primeiro, matéria de Folha de São Paulo, não tem credibilidade alguma. Folha de São Paulo, desde o início do governo de Jair Bolsonaro, é ataque atrás de ataque, com suas inúmeras fake news, o que não acontecia no governo do PT, porque dava o dinheirinho, dizer que está acabando. Está acabando. A Globo aí é só outubro deste ano. Por isso que eles estão desesperados de o presidente Jair Bolsonaro ser reeleito, porque vai acabar a mamata. A vereadora do PT disse que durante o governo do PT foi onde se mais investigou corrupção no Brasil. Não foi não, foi onde se mais roubou. A Polícia Federal, nós não tínhamos descanso. A gente não conseguia nem curtir nossa família, cuidar da nossa família, de tanto escândalo de corrupção, atrás de corrupção no governo do PT. Não foi aonde mais se investigou, foi aonde se mais roubou. E é estranho ver esse amor platônico da vereadora do PT com o presidente Jair Bolsonaro e defende aqui o ladrão de 9 dedos, condenado em 3 instâncias. E é isso que eu falo. Esse pessoal do PT defende partido. Nós aqui não defendemos partido algum. Eu não defendo partido. Eu defendo valores, princípios, ideias, diferente do PT que defende partido. Roubou, não, mas é do PT, nós vamos passar a mão na cabeça. Invadiu igreja, diz que é católico, invadiu lá uma missa, vamos passar a mão na cabeça. Invadiu um culto, vereador do PT, vamos passar a mão na cabeça. Então o PT é assim, sempre vai passar a mão na cabeça. E eu desafio, vocês vieram com um discurso de diminuir a miséria e acabar com a corrupção. O ladrão de 9 dedos foi eleito dessa forma. Nós vamos combater a corrupção e vamos diminuir a miséria. Foi eleito. O povo foi enganado, elegeu o ladrão de 9 dedos, foi um governo que mais roubou, mais saqueou nossa nação e aumentou a miséria.
Então, ver aqui o PT falar de combate à corrupção, vocês têm que olhar primeiro para dentro de vocês. No Evangelho diz, primeiro temos que cuidar da nossa casa, depois evangelizar as outras pessoas. Olhem para dentro de vocês. O PT não tem moral alguma para falar de combate à corrupção. Não tem moral alguma de dizer sobre investigação no nosso país. Como é que a gente vai investigar uma coisa que não existe? Como é que vai ser investigado algo que não tem corrupção? O PT fatiava os ministérios entre partidos para roubar. Vocês são exemplo de roubalheira. E agora o ladrão de 9 dedos quer voltar. Então, assim, olhe primeiro, se vocês tivessem ética, moral e fosse honesto, subiriam aqui e dizer, o cara foi condenado em 3 instâncias, é um ladrão, não tem competência e nem moral para assumir a presidência da República. E a Folha de São Paulo tem credibilidade nenhuma. Bom, sou o próximo a escrever. Eu sou o próximo inscrito. Eu continuo aguardando, Carla, a fala sua, repudiando o militante do PT que invadiu igrejas Brasil afora. E eles seguem uma peregrinação, Deninho, contra igrejas evangélicas, católicas. Foi uma evangélica invadida, foi uma católica. Entendendo que isso é liberdade de manifestação. Recordo-me, e eu penso a mesma coisa, Deninho. Se tiver lá, estou na porta da minha igreja, mas eu quero... Rapaz, Davi, se eu tiver numa missa e um delinquente, um doente como esses esquerdistas são aí, muitos deles, eu estiver no local e presenciar uma situação como essa, aí ele vai pedir para nunca mais fazer isso. Deixa eu só retomar. Vereadora Carla, eu reconheço a separação do Estado e da igreja. Isso é fácil para mim, reconhecer isso. O que eu nunca vou separar é as influências da Bíblia no meu mandato. Eu tenho influências claras dos pastores que são amigos meus, com quem eu convivo com eles todos os dias. Eles influenciam o meu mandato. A Bíblia é inspiração para mim. Se a cartilha do PT é inspiração para você, foi uma escolha no exercício da sua liberdade. O livro religioso que eu escolhi é a Bíblia para me influenciar diariamente. E a gente vai seguir assim. O Estado laico não me impede de professar a minha fé, não me impede de fazer as defesas que faço, não me impede de defender a vida como um princípio bíblico e justificar na Bíblia a defesa, não me impede de defender o escolhi o esperar por influência bíblica, ou é perseguição religiosa? Porque vocês tentam a todo tempo retirar de mim aquilo que é mais sagrado, a minha fé, ué. Agora, a minha escolha está feita de vida, e eu vou seguir. E eu vou seguir aqui lutando, defendendo a liberdade religiosa. Conversamos com o Gilvan sobre uma postagem feita, e não tem dificuldade disso, nenhuma. Agora, não venha. Quando você subir a tribuna para falar dos pastores, não fale. Fale do nome da pessoa e saiba que eu defendo a apuração. Eu defendo a apuração de todos. Há pessoas que não deveriam estar próximas ao governo Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, que sejam afastados depois do devido processo legal. Agora, que afastemos do Brasil todos os petistas do governo federal da Alvorada, porque todos eles são uma decepção. Continuem caminhando com Gedel, com tantas pessoas que vocês julgam do bem e eu julgo do mal. Vereadores, projeto em votação. Para justificar. Para justificar Carla, Gilvan, Davi, depois Deninho, Carla, Gilvan, Davi. Alguém mais pediu? Góes, você pediu? Sobre a mesma urgência, vereadores, ok? É o projeto de lei do Executivo que denomina logrador a ciclovia lá da Rio Branco.
Vereador Fred Mercury. Senhor presidente, cidade de Vitória, quem nos assiste nas redes sociais, como seria importante para a cidade, para a capital, nossa ilha, se a vereadora Carla Costa subisse aqui e falasse sobre projeto social, sobre o bairro Itararé que está precisando botar naquela praça, sobre políticas de segurança. Como seria importante, vereadora, a senhora, de fato, legislar para o município onde a senhora foi eleita. Eu ainda sonho de ver a senhora subir essa tribuna e defender pautas das pessoas menos necessitadas que moram nas periferias, projetos sociais. Porque é fácil. A senhora andou lá na região de Goiabeira, Marioxi, pedindo voto com seu pai, em outros municípios, mas só sobe aqui para falar lá de Brasília, lá de Brasília, lá de Brasília. Não vejo a senhora falar uma vírgula sobre esses bairros mais carentes que a senhora foi pedir voto. Estou fazendo aqui uma fala para a senhora, até para te ajudar, talvez, né, a aprimorar esse debate. A cidade de Vitória, ela quer ver a gente falar sobre educação, saúde, infraestrutura, o social, a assistência social, o CRAS, centro de convivência lá em São Pedro que não tem, é o sonho daquela região. Até quando, presidente, vai continuar esse debate aqui nessa casa sobre Bolsonaro, sobre Lula, sobre ministro, etc. É para ganhar umas curtidas no YouTube ou até mesmo no Instagram, no Facebook. Olha onde esse mundo está parando. É estarrecedor, é triste. E quanto que a sociedade está clamando para que nós possamos estar na rua, ouvindo eles, a necessidade de fato e de verdade do dia a dia, dos moradores, dos comerciantes, que estão sufocados, muitos passando necessidades, muitos comércios fechados. Eu sugiro aqui aos vereadores, em especial a vereadora Carla Costa, que pegue um dia sua assessoria e ande ali em média de 300 comércios, entre e sai nos comércios, e escute dos comerciantes quais são as necessidades deles, a realidade do dia a dia dos comerciantes. Como seria produtivo e gratificante esse debate nessa casa, se fosse voltado realmente para o nosso município, que é Vitória. Aqui não é Brasília, aqui é Vitória. Então fica aqui, senhor presidente, mais uma vez um desabafo de um vereador de 2 mandatos que está saciado, cansado de ouvir tanto blá 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 em relação a esses debates de Brasília. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu quero me inscrever. Eu só queria informar que nosso sistema voltou. Agora voltou, ok? Então, garantindo o tempo de 2 minutos, Carlos. É 3 minutos de justificativa de voto. O regimento tem duas partes. Fala em 3, eu só preciso cumprir igual para todo mundo. Então, 3 minutos, mais um minuto todo mundo. Depois ele pega 1 minuto, mas a gente tem feito 3 minutos já desde a reforma. Não, o regimento fala em duas oportunidades, o número diferente. Mais 3 minutos e todo mundo terá 3 minutos. Deninho, sabe quando eu vou parar de falar do governo Bolsonaro? Quando eu derrotar o governo Bolsonaro. Sabe por quê? Não adianta de nada a gente tentar construir as nossas políticas públicas aqui se o governo federal está entregando dinheiro não para as cidades que mais precisam, não para quem de fato tem necessidade, mas sim para os amigos do presidente. Nesse sentido, acho que o senhor está faltando as sessões ou não deve estar me acompanhando nas redes sociais, porque eu falo absolutamente todos os dias de problemas da cidade de Vitória. Falo sobre a educação que está pedindo socorro, falo sobre a educação especial que está pedindo socorro, falo sobre a saúde que está pedindo socorro, falo sobre os aposentados, falo sobre meio ambiente, falo sobre lixo, falo sobre todos os temas que envolvem a nossa cidade, desde os temas sociais até os temas de infraestrutura. Eu tenho certeza que o meu mandato é muito produtivo, mas eu acho que mais importante do que tudo isso é, sim, derrotar o Bolsonaro e derrotar o seu programa político pro país,
porque fazendo isso a gente vai conseguir avançar muito mais na cidade de Vitória e em qualquer outra cidade, porque o Bolsonaro é o pior que nós temos de representação para esse país e para qualquer cidade do nosso Brasil. Nesse sentido, eu gostaria de deixar registrado, só para finalizar minha fala, presidente, que eu realmente tenho pedido uma postura mais enfática do senhor a respeito de algumas questões. E eu acho que todos nós somos capazes de fazer falas inadequadas e ser, em algum momento, por exemplo, racista. Não foi o que aconteceu aqui hoje e acho muito leviano da sua parte. Não sei se foi falta de informação, desonestidade intelectual ou tentativa de jogar para cima de mim uma coisa que não é verdade. Mas tive a curiosidade de procurar. Caixa preta, por acaso, que na verdade é laranja, inclusive, é um termo técnico da aviação, de um dispositivo que tem dentro dos aviões, que se chama black box em inglês, e por isso foi traduzido para o português, de equipamento de funcionamento inacessível ao observador. Então, a expressão, ela não é racista, faço questão de encaminhar as matérias que eu trouxe aqui, mas se assim fosse e se tivesse errado, teria toda a humildade de vir aqui e pedir desculpa, porque é assim que eu pauto o meu mandato, e não acusando levianamente as pessoas de coisa como o senhor fez comigo. Vereador Gilvan, posso inverter contigo? Gilvan nem está aqui. Pode, está liberado. Depois você, Denim, passa a condução dos trabalhos ao vereador André Brandino. Eu pedi inscrição, vereador. Sabe qual a luta, vereador Denim, que a gente tem travado? Em alguns momentos eu vejo que é uma luta religiosa. Eu, um cristão, e a esquerda com a sua religião, que é o comunismo. E faz questão de professar essa religião chamada comunismo, socialismo. E vive isso. E vive isso acima de qualquer coisa. E vive isso com uma impetuosidade tamanha e, ao mesmo tempo, tacanha, que faz questão de invadir espaços das nossas religiões, igrejas evangélicas e católicas, para professar o comunismo, para professar a baderna. E a nossa luta é contra o comunismo e a esquerda, que tanto fizeram mal e insistem em permanecer existindo, e insistem em querer voltar ao governo e a liderar este país. A grande diferença é a incapacidade de dizer que em nosso meio hoje há exceções que merecem ser investigadas e afastadas do governo. Há líderes partidários na base de apoio do Bolsonaro que não mereciam estar lá. Agora, quero ver a capacidade da esquerda de dizer aqui, e quero me permitir, vereadora Carla, que Vossa Excelência também não criticou a fala do atual governador Renato Casagrande, que disse o quê? Vocês fizeram um pacto até com Satanás para vencer eleições. Essa não é uma frase minha. Abra aspas, Renato Casagrande, feche aspas. Vossa Excelência não refutou isso aqui. Então, por que não dizer que o governador foi leviano na acusação? Ou por que não dizer que ele foi verdadeiro na sua fala? Refute aqui do plenário. Bora debater teses sociais, teses dos direitos humanos ou teses religiosas acerca do governo comunismo que Vossa Excelência defende. E a gente vai ver o que querem fazer. Tudo que está por trás das acusações ao Ministério da Educação é porque querem retomar o Ministério da Educação. Por quê? Influenciar as nossas crianças desde cedo. Está na Bíblia. Eduque as nossas crianças no caminho que devem andar, e vocês querem educá-las. E nós continuaremos valorizando o papel do pai e da mãe na educação. Ou vem aqui, defenda segundo a religião que você fala que professa, que é a católica, que se posicione contra o aborto. O desafio que faço é ouvir a Carla dizer que é contra o aborto aqui da tribuna. Mais algum?
Luiz Emanuel. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Carla Cosa. Bom, eu vou aproveitar esse tempo para renovar aqui uma perspectiva de que as coisas sejam melhores compreendidas para que a gente não caminhe para o abismo da ignorância, amparado por teses, por narrativas que passaram da raia do absurdo já. Eu estou falando aqui, tem um post aqui, que tem 25 curtidas. Essa coisa de Instagram é bom porque a gente vai mapeando como é que essa coisa funciona. É da ANJAP. A ANJAP é uma associação que já existiu um dia em Jardim da Penha e que tem 13 anos que não tem representação jurídica, não tem CNPJ. Então não representa ninguém em Jardim da Penha, não pode conveniar com ninguém e nem tem autoridade política para discutir nada. Aliás, a última coisa de ruim que eles fizeram foi exatamente enfiar o IFES dentro dos galpões de IBC em Jardim da Penha. Não sem antes ter toda uma trama urdida pela esquerda, que domina o Conselho Estadual de Cultura e, pasmem, tombaram os armazéns do IBC como patrimônio cultural capixaba. Olha, isso é uma aberração. Eles não conseguem explicar como é que eles encontraram elementos para transformar os galpões de IBC em patrimônio cultural capixaba. E está lá o IFES lá dentro. Sabe o que aconteceu até agora? Nada. Absolutamente nada. Nem vai acontecer. Aí aparece a tal da ANJAP, que foi uma associação de moradores de Jardim da Penha um dia, já não é mais. Repito, lá tem a COJAP, Associação Comunitária de Jardim da Penha e Pontal de Camburi. Alguns falam assim, vereador, você ajudou a criar? É claro que eu ajudei a criar. Coisas dignas e decentes para representar a população decente. Como um dia, o vereador Otaviano de Carvalho, saudoso, criou a ANJAP. Como o Deninho criou a Associação em Goiabeiras. Como o político de Jardim de Camburi, é assim que funciona. Ou vocês pensam que vai participar dessa vida comunitária? Qualquer pessoa à disposição da comunidade. As pessoas estão acomodadas, elas esperam que você resolva as coisas. Ela quer que o vereador resolva. O vereador, na verdade, tem que ser despachante de luxo. Não o parlamentar que vem aqui para discutir o município, o Estado, o país e o mundo. Procurem conhecer quem foi Rui Barbosa, que talvez a gente consiga compreender o significado de uma tribuna como essa e um microfone como esse. Pelo menos para a pequena casta que me envolve, a pequena representação que tem na cidade há 3 mandatos, as pessoas querem opinião. Elas não querem que eu seja o cara que vai pedir para tapar o buraco da minha rua, pintar o meio-fio da minha rua, fazer de conta que eu sou o dono dos civis da prefeitura, que mandei podar a árvore, porque tem gente que age assim. Eu não ajo assim. Essa não é a função do vereador, essa é a função do Poder Executivo. Quem faz obra, quem faz serviço, é o povo que paga tributo e a prefeitura reentrega esse valor em serviços prestados à cidade. Agora, todos nós também fazemos isso, sem hipocrisia. Nós também podemos ajudar a pedir para podar uma árvore. Estou dizendo que isso não é a essência de um parlamento. O microfone é a essência do parlamento. O parlar é a essência do parlamento. A disposição em discutir, em ampliar os debates, em mostrar que o mundo está totalmente associado. Não tem absolutamente sentido algum imaginar que eu estou aqui numa ilha e que o resto do mundo não tem nada a ver comigo. Tem conexão sim, vereadora Carla Cosa. Nós temos que discutir o Brasil, sim. Vossa Excelência vai defender o Lula, nós vamos defender a alternativa a ele, vamos defender o Bolsonaro, vai aparecer quem vai defender o Sérgio Moro, vai aparecer quem defende... Não tem problema. Isso é da natureza do debate político. Quero só terminar, vereador Davi Ismael, dizendo, e voltando lá na questão de Jardim da Penha. Já tocou, já ouvi, eu só queria pedir mais 30 segundos. 30 segundos. Só então eu vou pedir o Brandino para não apertar de novo, em respeito à fala do vereador. Jardim da Penha, senhores, Jardim da Penha é um bairro acostumado a fazer discussões inteligentes e apropriadas para os momentos políticos. É um bairro onde que cresceu e nasceu pela junção das pessoas que vieram de todo o Estado e de fora do Estado para fazer parte da Universidade Federal do Espírito Santo, para trabalhar na CST antiga, na Vale. Então, um bairro muito politizado.
As pessoas lá estão pedindo a Deus para vender aqueles galpões, vereadora Carla Cosi. Vossa Excelência que comanda essa discussão com o PT, para vender os galpões. E vocês querem proibir o Bolsonaro de vender os galpões do IBC pela segunda vez, sob o argumento mais estapafúrdio, que pode haver, dizendo que aquilo ali é um centro cultural. Aquilo ali é um centro cultural nada, aquilo ali é um problema gigantesco para quem vive e mora em Jardim da Penha. Eu moro lá há 38 anos, tá certo? Então, assim, a população de Jardim da Penha, sabe o que quer, vereadores? Ela quer acabar com a feira da Comissário Otávio de Queiroz, desocupar aquela pista lá no sábado e levar a feira lá para dentro dos galpões do IBC. É isso que a população mais quer. Uma feira organizada, tampadinha, tudo bonitinho, que daqui a pouco pode ser até uma feira permanente, para criar um ambiente gastronômico, como é o mercado de Belo Horizonte, São Paulo, alguma coisa nova. E entregar parte daquilo para os empreendedores, sim. O município não tem dinheiro para fazer nada lá dentro, o Estado menos ainda, não tem vontade política, entrega para a iniciativa privada. Tem que construir prédio lá, sim, salas, apartamentos, e entregar à comunidade, como diz a própria lei. Tem um projeto de lei meu aqui nessa casa que nunca foi discutido. 40% daquele território pode ser entregue à comunidade para Jardim da Penha decidir o que fazer. Aí vem a movimentação do PT com associação descredenciada, desqualificada, que não representa mais ninguém naquele bairro, tentar dizer que não vamos permitir a venda dos galpões do IBC. Olha, tenha paciência, né? Não vai dar certo. Anotem que não vai dar certo. Nós vamos vender na hora certa os galpões do IBC e vamos entregar para quem tem que entregar. Quem é capaz de produzir emprego, renda e entregar à comunidade aquilo que ela possa, de fato, ter por merecimento e tem pela lei e, naturalmente, digna daquele espaço para poder ser ocupado. Presidente, antes de encerrar, só queria fazer o registro de uma presença. Larissa Lohan, liderança comunitária do bairro Consolação, veio aqui discutir sobre a educação, estará conversando com a gente no mandato. Queria fazer registro, importante liderança. Está com os filhos aqui, muito importante ouvi-la. Registro feito. Vereadores, há sobre a mesa um requerimento de urgência ao projeto do Executivo número 12+1, 13/2022. Protocolar nessa casa sobre o número 1473/2022, subscrito por mim e pelo vereador Armandinho. É uma denominação de logradouro público lá na Praia do Canto. É a ciclovia da Rio Branco. Pode ser encaminhada, não havendo quem queira encaminhar, em votação. Sim, a prova não rejeita a urgência. Presidente, eu quero justificar o voto. É regimental. Só avisando, vereador Luiz Emanuel, que hora nenhuma a campainha foi tocada dentro do tempo regimental. Não. A gente tem uma organização de sessão e a gente vai controlando, porque Não, o direito tranquilo. de um possibilita todos usarem o tempo. Claro. 1, 2, 8, sim. Agora foi. Não, agora foi sozinho. Travou, hein? Não, é porque já tinha ido. Justificar o voto, Peço que presidente. conste em plenário, conste em ato o voto sim do vereador Deninho, que não conseguiu. A gente tem uma primeira inscrição do Luiz. Posso Sim. inverter? Não, eu falo, é bom, é rapidinho. Eu só vou usar esse tempo para justificar o voto para poder dizer aqui o seguinte, que faltou na minha fala. Na postagem que a dita ANJAP faz aqui no seu Instagram, ela cita, vereador Davi Ismael, é bom que a gente tenha atenção a isso, na luta contra a venda da parte dos galpões do IBC, que juntos com o IAB Secult, somará a garantia instituída do tombamento provisório. Ele está falando em nome do Conselho de Cultura de Vitória. Um governo que se preze não pode ter minoria num conselho como esse. E eu acabei de conversar com o secretário Marcelo Oliveira, a Secult não tem participação alguma nisso. Nem tampouco qualquer presidente de conselho tem poder para representar o conselho fora de uma reunião instituída por um tema específico. Então, o quê? Estão tentando dizer aqui que a prefeitura, vereador Piquet, nosso líder Duda, vereador Deninho, está reunida com a ANJAP para proibir a venda do IBC. É mentira. Mentira que foi desmentida
Uma mentira que foi confirmada para mim agora há pouco pelo secretário Marcelo Oliveira. O governo não tem participação nenhuma nisso. E se alguém falou pelo Conselho de Cultura, foi um irresponsável, possivelmente o presidente, né, que foi falar sem ter consultado o Conselho. Falei o nome dele, Dani, como se fosse o dono do Conselho. Vereador. Isso é o que a esquerda faz. Esse Conselho está tomado pela esquerda. Vereador E é bom que o Carlos. governo saiba disso. Tem que tirar. CUT não seria a Secretaria Estadual de Cultura e não a Secretaria Municipal? Ah, acredito que sim. Não? Vereador, Senhor presidente. posso falar Fred Mercury? Senhor presidente, só para deixar claro aqui, Luiz subiu aqui, eu senti que o Luiz falou para mim a fala. Claro que não. Em relação a, quando eu falei ainda dos debates em relação ao Bolsonaro e Lula, Luiz, você fez um debate rico aqui, em relação ao galpão. Isso aí diretamente afeta o povo capixaba e, sobretudo, a Jardim da Penha. Isso sim é um debate rico, que envolve o governo federal. É isso que eu estou falando. É algo que vai trazer benefícios para a sociedade. É onde o povo de Jardim da Penha está apavorado, Luiz. Eu estive em Jardim da Penha recente e eu vi vários moradores desesperados em relação aos galpões. E as falas dos moradores é a que você vem pregando aqui o tempo todo, que eles querem o que você vem falando aqui o tempo todo. E não o que o PT está tentando implantar naquele galpão. Vereadora Carla, quando a senhora sobe aqui dizendo que eu não participo de sessão, que eu não escuto sessão, eu escuto sim, excelência, participo. Só que eu estou de saco cheio. Saco cheio de ver a senhora o tempo todo falando besteira aqui em relação ao Lula, ao Bolsonaro. Eu prefiro sentar ali e ficar quietinho. Eu sei que a senhora fala da educação, eu sei que a senhora fala disso, daquilo. Eu quero ver a senhora lá na rua, lá, ó, sentindo a pressão. Sentindo a pressão. Vossa Excelência foi pedir voto na periferia? Foi pedir voto na minha região, por exemplo? Já tem 14 meses. Você é igual cabeça de bacalhau, ninguém te vê na região, vereadora Carla Cosa. Você é igual a Copa do Mundo. Só vai na região de 4 em 4 anos pedir voto e ser votado. Vereadora Carla Cosa, a senhora é igual Copa do Mundo. Vou falar bem pausadamente. Tinha Copa do Mundo. De 4 em 4 anos acontece. A senhora é a mesma coisa. Vai lá na minha região, na Grande Goiabeiras, pede voto, promete e depois abandona a região. É lamentável. É isso que eu quero falar para a cidade de Vitória. De vez de estar aqui se preocupando com a Escola Marechal, Arthur da Costa e Silva, Adão Benezar, Juscelino Kubitschek, Darcy Castelo de Mendonça, Jacinta. Não, está falando lá de Bolsonaro, vereador Dalton Neves. Mas quando vai pedir voto para ser eleita, foi lá em Goiabeiras que ela foi fazer pedir voto. Em Tararé, lá em Santo Antônio, lá no bairro Grande Vitória. Cadê a resposta para a sociedade que ela pregou no dia a dia lá nas ruas, com um panfletinho que ia fazer isso e fazer aquilo? Ela não aguenta ouvir a verdade, não. Pegou e foi embora. Mas tá bom. Quem decide o voto é o povo, vereador Luiz Varejão. Quem decide o voto é as urnas, é o povo, Duda. E o povo está de saco cheio desse tipo de debate aqui, que não tem riqueza nenhuma, não tem produtividade nenhuma. O que a sociedade está ganhando com isso? Vamos falar do porta a porta, vamos falar da educação, das crianças especiais, do transporte público que está uma merda. O transporte público de Vitória está uma merda. Pessoas estão aguardando no final de semana 2, 3, 4 horas para pegar um transporte público. Isso ninguém fala. As pessoas precisam trabalhar, vereador Dalton. Fica aguardando 3, 4 horas para pegar o ônibus. Vereador Daninho, só para cumprir o regimento, eu vou abrir os oradores inscritos, 10 minutos, Vossa Excelência. Obrigado. O transporte público municipal de Vitória estão há 14, 15 anos com a frota sem trocar, velho, sucateados. A região minha da Grande Goiabeiras pede socorro.
já há muitos anos. Toda hora eu ouço o relato aqui, ó, vê se pode. A falta de respeito com a sociedade capixaba. Shopping Vitória fecha às 10 horas da noite. O ônibus só passa às 9h30. Aí, o funcionário que se lasca, ele tem que sair às 10h20 do shopping, correndo o risco de ser assaltado, atropelado, etc., e lá para a reta da Penha para poder pegar o ônibus, para poder ir para Goiabeiras, por exemplo. Porque o ônibus 212, ele só passa até 9h30. Será que até quando? Até quando que o povo capixaba, que o povo de Vitória vai continuar sofrendo com o transporte público municipal? Luiz Emanuel, até quando que os moradores, comerciantes, as nossas crianças, adolescentes, jovens, serão humilhados em relação ao transporte público municipal? Não tem condições, nós estamos entrando no mês de abril. É vergonhoso, é lamentável, é estarrecedor. Já está se arrastando por mais de 14 anos esse problema de transporte público em Vitória. E ninguém tem coragem de resolver. Ninguém tem boa vontade de pegar e resolver. As pessoas precisam de transporte público para trabalhar. As crianças precisam de transporte público para estudar. E hoje, de 0 a 10, a nota é 0 para o transporte público de Vitória. Eu já pedi ao Luiz Paulo, que está lá no estado, já me humilhei, já chorei, já ajoelhei, já rezei 200 Ave Maria, 200 Pai Nosso, mas de nada adianta. Está brincando, está dando tapa na cara do povo capixaba. Eu já não aguento mais. 5, 6 da manhã, meu telefone tocando, pessoas desesperadas que o transporte não está passando. Demora 2 horas para chegar. Até quando vai ter que sofrer desse jeito, Luiz Paulo? Vossa Excelência está andando de carro, bancado pelo governo. E aí? E quem não tem carro? Presidente, eu não sei se tem como fazer alguma coisa, nós da Câmara Municipal, vereador Luiz, uma convocação, algo do tipo, em relação ao transporte público municipal. Tem que ser feito algo. Vamos fazer um presidente. A gente... Fazer urgente, para que o Fábio Damascena, junto com o Luiz Paulo, o Léo, venha aqui me explicar o que está acontecendo, não tem condições. O grande problema, uma parte. Sim, Excelência. O grande problema é que a sociedade capixaba muitas vezes está olhando mais para a casa do Big Brother do que para a Assembleia Legislativa. São os representantes, os deputados que deveriam. Que bom que há deputados lá que são exceções, digo, exceções não são a regra, mas que bom também que há vereadores que levantam sua voz contra o sistema público estadual de transporte. E a gente vai, sim, convidar, atendendo o pedido, para na próxima semana ou na segunda da terça. Vossa Excelência, carecidamente, em nome de todo o povo capixaba, em especial a região continental, tenho certeza que o vereador Luiz Emanuel também passa por esse problema. Não, vou encaminhar um e-mail ainda hoje. Vereador Deninho, Vossa Excelência está com um tema que é recorrente todos os dias, as pessoas reclamam da mesma coisa. As linhas que passam por Jardim da Penha, que passam por Estrelinha, Mar da Praia, é um conflito. Os ônibus estão atrasando demais. 2, 3 horas, Luiz. Estão atrasando muito. Então, assim, tem um problema no sistema que é grave e precisa ser corrigido. Então, o vereador Davi Ismael está corretíssimo. Não dá para ficar... Às vezes as pessoas falam que, porque o vereador está tocando um tema que não é da cidade. Gente, pelo amor de Deus, nós somos agentes públicos, pô. Nós vivemos uma cidade que é a capital da metrópole. É uma metrópole. Tudo que nos envolve aqui hoje nos interessa. Então, naturalmente, eu concordo com Vossa Excelência, trazer aqui um responsável pelo sistema público de transporte é fundamental. Então, Vossa Excelência vai fazer esse convite, Davi? Faremos juntos. Faça esse convite, a gente Farei assina, hoje. ok, se for o caso for, porque nós precisamos dar uma resposta para a sociedade. A sociedade não merece ser humilhada da forma que está sendo humilhada.
Isso é muita humilhação para o povo capixaba que paga seus impostos, uma passagem caríssima. Tem que ficar 2, 3 horas aguardando em um ponto de ônibus. Então, presidente, agradeço Vossa Excelência aqui. E, André, eu tenho certeza que sua região também é o mesmo problema, eu tenho certeza absoluta de reclamação, porque o 212 vai lá para sua região. Entendeu? Então, assim, eu sei que você ganhou 2 ônibus lá esse tempo atrás aí, mas isso faz nem cosquinha. Quem tem ônibus é o Goge. Denis, dizer que a gente está desde 2021, desde o início do ano, conversando com a Setur, pedindo. Algumas coisas pontuais foram feitas, mas não fez nem cosquinha, como você disse. Então, é isso. O problema é enorme. É enorme. Mas aí, você não vê esse problema na Serra. Você não vê esse problema em Vila Velha. Você não vê esse problema em Cariacica e nem em Viana. Por que somente em Vitória? Por que quando a gente olha os ônibus da Serra com ar-condicionado e em Goiabeiras, região continental, não tem? É aquele verdinho ainda que ele anda meia hora, quebra. Aí, se você levantar o banco, ele solta a capa do banco que está rasgada. Repito, senhores. Você vai aqui, ó, vizinho, Vila Velha, você vai aqui na Serra, você vai em Vitória, em Viana, Cariacica, os ônibus têm um conforto que o munícipe merece. Em Vitória, não. É aqueles ônibus verdinhos da época da minha finada tataravó ainda. Entendeu, André? É da época quando você tinha 3 anos de idade. Deninho, só lembrando aqui, na região de São Pedro a gente teria uma reunião essa semana, diante do grande problema que a gente tem lá, várias reclamações, aí foi desmarcada pelo governo, vai ser remarcada, mas o problema está constante em toda a cidade. Grande São Pedro está sofrendo. O presidente, assim que Vossa Excelência dizer o dia que vão estar aqui, nós vamos encher essa galeria, nós vamos convidar todo mundo para vir para cá. Fala não que vai assustar o pessoal. A gente não vai trazer ninguém. Isso. Não, a gente mesmo representa aqui. Obrigado. Gente. Mais algum vereador? Parabenizando o Penteado Duda, vou dar para encerrar. Só avisando aqui que, mais uma vez, que no sábado a gente vai estar com o prefeito lá na Escola Eliane Rodrigues, às 9 horas, entregando as escrituras para os moradores do bairro Santo André. É um momento de muita alegria dos moradores ali que já esperavam há muito tempo essas escrituras. Então, é um pequeno movimento que a gente está lá celebrando de alegria, diante de todas as outras dificuldades que a gente tem na região e na cidade de Vitória. Mas a gente vai continuar lutando e buscando melhorias, seja no transporte público, seja na segurança, como a gente esteve ontem reunido com o Comando Geral da Polícia Militar e Civil, e juntamente com o vereador Luiz e outras lideranças da Grande São Pedro, a gente vai continuar buscando e perseverantes sempre. Vereadores, pauta da próxima segunda-feira, denominação da nossa ciclovia na Avenida Rio Branco. Ok? Importante ciclovia, saiu do papel, pacificado. Pacificado está a questão da escolha do nome. Cumprimentando o Ademir pela sua liderança histórica aqui na casa, dou por encerrados os trabalhos. Os dois estão do seu lado, que faz por merecer os elogios, vereador o Ademir. Eles que lutem, você está aqui há mais tempo. Nada mais havendo tratado, dou por encerrado os trabalhos nesta manhã de quarta-feira, convocando os vereadores para a próxima sessão, próxima segunda-feira, pauta publicada. Obrigado. Cadê a pauta de segunda, terça e quarta? Acerta essa de segunda lá e me traz.